Olá, meu nome é Itelmar Raidan Evangelista, sou juiz federal da 11ª Vara da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Estamos aqui para fazer um comentário de um acórdão a pedido da Escola da Magistratura. Eu elegi um acórdão que eu julguei pertinente, atual e que envolve um tema muito polêmico, diz respeito à legitimidade da atuação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União na tutela dos interesses das comunidades indígenas em face da própria legitimidade e autodeterminação destas comunidades para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Qual é o fato? Rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, que no dia de ontem, 25 de janeiro, completou 5 anos, com consequências diversas, e cuja reparação constitui objeto de diversas ações judiciais. Foram 270 mortes, lesão a bens jurídicos diversos, ambientais, patrimoniais, morais. Por isso, um caso atual e de relevância singular para a sociedade prejudicada, assim como também singular para o Poder Judiciário, no pertinente à solução adequada para as reparações indenizatórias que são cabíveis. Qual é o caso? Um acordo para fins de reparação de danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho, que foi homologado em uma ação de procedimento de jurisdição voluntária, tendo como partes a Vale S.A. e uma comunidade indígena cujos interesses foram lesados. Qual é a controvérsia? Uma apelação interposta pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Defensoria Pública da União, questionando a validade do acordo homologado, tendo por fundamento a inexistência de elementos seguros acerca da suficiência da indenização pactuada para os danos socioambientais sofridos pela comunidade indígena em questão. Os danos não teriam sido quantificados por uma entidade capacitada para avaliar os impactos socioambientais reais para a comunidade indígena envolvida. Qual foi a decisão? Qual foi o acórdão? Um acórdão proferido na apelação cível 1.003.860, dígito 63 de 2022, de relatoria do desembargador federal Álvaro Ricardo de Souza Cruz e que foi julgada pela 3ª turma da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em data de 29 de novembro de 2023, negando o provimento à apelação do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Manteve-se, portanto, a sentença homologatória à unanimidade. Extraí deste acórdão alguns aspectos que eu considerei relevantes a serem aqui objeto deste comentário. Aspectos processuais e materiais. O primeiro deles, a legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública da União na tutela dos interesses das comunidades indígenas e sua extensão em face da própria legitimidade e autodeterminação destas comunidades indígenas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses próprios. A Constituição Federal, no artigo 232, estabelece que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Em coerência com essa norma constitucional, a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar 75 de 93, estabelece que ao Ministério Público compete defender judicialmente direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos a terras por eles tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. Essa mesma Constituição Federal, também ao criar a Defensoria Pública da União, a criou como uma instituição essencial à função jurisdicional e incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos humanos e a defesa em todos os graus e judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo
5º inciso 74 da mesma Constituição. E a Lei Orgânica da Defensoria Pública, Lei Complementar 80 de 94, estabelece que são funções institucionais da Defensoria Pública exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Os indígenas e suas comunidades se enquadrariam nesses grupos vulneráveis. A Lei 6.001 de 73, que estabelece sobre o Estatuto do Índio, também elege a FUNAI como entidade protetora para os grupos tribais ou comunidades indígenas e que, mesmo estabelecendo a FUNAI como entidade protetora, estabelece que as comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa de seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência também do Ministério Público ou do órgão de proteção ao índio. O acórdão, sob comentário, orientou-se na convicção de que, não obstante não se possa negar a legitimidade do Ministério Público em ações tendo por objeto a defesa de interesses de comunidades indígenas, assim como da Defensoria Pública da União, sob o fundamento de que comunidades indígenas, em tese, se identificam como grupos sociais vulneráveis e que merecem especial proteção do Estado, a atuação dessas duas essenciais instituições deve ser avaliada diante de cada caso, não bastando somente a condição de indígenas. Pontuou o acórdão que o aspecto determinante da intervenção necessária, tanto do Ministério Público Federal quanto da Defensoria Pública da União, pressupõe avaliação do grau de aculturamento e de vulnerabilidade de comunidades indígenas, cujos interesses são submetidos à apreciação judicial. Há comunidades indígenas que dependem da tutela efetiva das instituições, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e até da FUNAI. Por outro lado, há comunidades indígenas cujo grau de aculturamento e integração social pressupõe que tenham autonomia plena para autodeterminar-se sobre seus próprios interesses. No caso, por exemplo, não se pode comparar uma comunidade indígena situada em Minas Gerais, sendo difícil afirmar por sua vulnerabilidade social diante do notório nível de aculturamento e integração com a sociedade na qual se encontra e que é regularmente representada por advogados na ação que foi julgada, com uma comunidade indígena situada, por exemplo, na distante Amazônia. A título de exemplo, a comunidade Yanomami, que está aí na ordem do dia. Assim, o fator etnia, segundo o acórdão, por si só, não é, segundo a ratio decidente adotada, determinante para a atuação plena do Ministério Público Federal ou da Defensoria Pública da União na tutela destas comunidades. E em se tratando de um tribunal próximo à realidade dos fatos, como é o caso do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com jurisdição exclusiva no Estado de Minas Gerais, tem condições de avaliar a realidade dos fatos e suas implicações, com sólida convicção sobre a solução mais adequada para a controvérsia que foi judicializada e julgada. Um outro aspecto que julguei relevante extrair do acórdão diz respeito à valoração da solução conciliatória como forma eficiente e eficaz para a estabilização de relações jurídicas controvertidas. A política que orienta a distribuição da prestação jurisdicional na atualidade tem por prioridade a redução e prevenção de demandas judiciais. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça dispôs, por meio da Resolução número 125 de 2010, sobre a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse no âmbito do Poder Judiciário, tendo como um dos fundamentos a necessidade de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Esta postura do Conselho Nacional de Justiça parte da premissa de que o Poder Judiciário, antes habituado a produzir decisões, deve se orientar para produzir soluções. Assim, atuar para que a pacificação social seja efetiva e definitiva,
com um custo menor de tempo e de recursos para todos. Parte da premissa de que a sociedade também tem responsabilidade para participar da solução dos seus próprios conflitos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça estruturou o Sistema Nacional de Conciliação e estabeleceu como uma das metas, renovada e ampliada a cada ano, meta 3 do CNJ, a elevação do índice de conciliação a ser obtido nas soluções de ações judiciais. O acórdão sob comentário, julgado pela terceira turma da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ao manter a sentença homologatória tal como proferida, também acabou por valorar e reafirmar a aplicação da política introduzida pelo CNJ, de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, resolvendo a lide com um custo menor de tempo e de recursos financeiros, diante da convergência de vontade das partes sobre a melhor e possível solução que satisfazia aos interesses envolvidos. Apenas para se ter uma ideia do que é relevante quando se fala de solução conciliatória, antes do rompimento da barragem de Brumadinho, aconteceu um outro em Mariana e que causou dano a vários bens juridicamente protegidos. Essas ações estão no Poder Judiciário buscando reparação. Só para se ter um exemplo, no ano de 2022 e 2023 foram homologados 32.500 ações conciliatórias. Foram 32.500 acordos formalizados, sendo ao todo negociados 1.276 bilhões de reais. Assim, foram 32.500 ações judiciais individuais que deixaram de tramitar, de congestionar o Poder Judiciário, sendo resolvidas com base em entendimento que atendeu ao interesse das partes envolvidas. Não fosse essa iniciativa conciliatória, no caso, ter-se-iam 32.500 ações judiciais em tramitação, com complexa instrução processual, voltada para a incerta e discutível definição do valor exato para recompor o bem jurídico objeto da lesão. Com isto, também o incerto custo financeiro e o tempo de tramitação e encerramento das demandas. Para concluir, esses dois aspectos que resolvi extrair do acórdão, quais sejam a relativização da atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública da União na defesa de interesses de comunidades indígenas e a importância e validade da solução conciliatória como medida adequada para a satisfação dos danos sofridos, foram corajosamente abordados no acórdão em questão, cuja decisão sinaliza para uma postura inovadora, avançada, moderna, na atuação do novel Tribunal Regional Federal da Sexta Região, no propósito de uma resposta jurisdicional mais eficiente e eficaz para as demandas submetidas à sua jurisdição. Esses são os comentários que julguei relevante pontuar sobre um acórdão que eu entendi atual e que reflete aí um desafio do Poder Judiciário na reparação de danos decorrentes de um fato de memória triste. Agradeço pela contribuição e até a próxima.